1 aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oremos. Bendito Deus e Pai, exaltamos o glorioso nome do Senhor. Mais uma vez, nesse dia do Senhor, o teu povo se reúne com um único propósito: bendizer o teu nome, exaltar a tua majestade. Louvamos o teu nome porque em Cristo Jesus somos aceitos diante do Senhor. O Senhor aceita o nosso culto, ainda que imperfeito, e o Senhor se agrada em falar ao nosso coração. Ó Deus, sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, e rogamos que nesta noite o Senhor a use, ó Deus, na pregação, para, ó Deus Santo, revelar os nossos corações, nos ajudando a entender os motivos do nosso coração e a nos orientar na forma como precisamos andar na tua presença. Fala ao nosso coração nesse instante, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é incrível perceber como é que a igreja, vez por outra, acaba incorrendo nos mesmos erros e pecados cometidos no passado, cometidos em outros tempos. Isso ocorre porque parece que a gente não aprende com a história. Parece que muitos ignoram de fato a história da igreja. Muitas heresias, muitas práticas erradas dos nossos dias, elas poderiam ser evitadas simplesmente olhando para trás, olhando para o passado, aprendendo como foi que os antigos trataram destes assuntos. Isso diz respeito também à forma como você lida com o pecado. O pecado não é algo novo. O pecado não apareceu nos nossos dias. Há séculos, irmãos nossos do passado têm lidado e têm precisado enfrentar o pecado a fim de dar ouvidos à ordenança de Deus, de andar em santidade, de caminhar em santidade. E Paulo está demonstrando isso nos versículos que foram lidos nessa noite. Você viu que no capítulo 9, Paulo falou acerca do seu direito como apóstolo, que ele tinha de receber
da igreja, direito esse que ele abriu mão a fim de que o evangelho prosperasse entre os coríntios. Foi essa a sua postura na proclamação do evangelho. Ele diz que fazia tudo pelos eleitos, ele fazia tudo a fim de salvar algumas pessoas. Dos versículos 24 a 27, aí do capítulo 9, Paulo demonstrou que quem proclama o evangelho precisa fazer isso como quem é transformado por Cristo. A ideia é que a proclamação do evangelho, ela é adornada pela vida. Quando se prega, é preciso que aqueles que estão ouvindo a mensagem vejam na vida do pregador a prática da piedade, a prática do evangelho. E é por isso que o apóstolo comparou a vida cristã à vida de um atleta que em tudo se domina. O ponto de Paulo é que se os atletas se esforçavam por causa de uma coroa corruptível, muito mais os crentes deveriam se esforçar por conta do prêmio que haviam recebido, um prêmio incorruptível. E Paulo fornece o seu próprio exemplo de luta contra o pecado no verso de número 27. É assim que ele termina o capítulo 9. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então perceba que aqui é um exemplo pessoal. Ele está chamando os crentes à santidade e está dizendo: eu estou no mesmo barco, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou também lutando a fim de ser santo, a fim de viver em santidade, para que eu não seja desqualificado. E agora no capítulo 10, ele vai demonstrar como é que os crentes coríntios deveriam também lidar com o pecado. O que o texto mostra é como é que você evita o pecado. O que você deve fazer, como é que você deve se portar, como é que você evita o pecado. E a primeira lição desse texto: você evita o pecado considerando o que dizem as Escrituras. Veja como Paulo vai começar a desenvolver o seu argumento. Paulo, por duas vezes aqui, afirma que tudo aquilo que ocorreu no passado do povo de Deus, tudo aquilo que ocorreu com os israelitas e que estava agora registrado na palavra de Deus, só estava para exemplo da igreja. Ele faz isso no verso 6, dê uma olhada aí na sua Bíblia. Ora, estas coisas, que coisas? As que ele acabou de falar. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja o verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Duas vezes, mesmo argumento. Olhe para o passado, olhe para aquilo que está registrado nas Escrituras, isso é exemplo para nós. Deus fez registrar para que tomássemos conhecimento. Então o ponto de Paulo é que os coríntios deveriam olhar para a história dos hebreus, a fim de aprender como foi que Deus lidou com o pecado do povo. Já que Paulo está chamando o povo ao arrependimento, os coríntios ao arrependimento dos seus pecados, e ordenando que eles caminhem em santidade, Paulo agora vai demonstrar: olha, pecado não é novidade, pecado sempre existiu na história do povo de Deus, e Deus tratou com o pecado ao longo dos tempos. E ele vai mostrar do verso 1 ao 10, como foi isso. Ele vai relembrar a história do povo, especificamente no momento em que Deus tira o povo da escravidão do Egito e está levando para uma nova terra. Agora lembre desse contexto histórico. O povo havia ficado escravo por 400 anos, e em 400 anos a sua mentalidade, ela foi totalmente formatada pela cultura egípcia. A cosmovisão do povo de Deus era uma cosmovisão pagã. Eles quase que se esqueceram completamente da sua história. Tanto é assim que quando Moisés é chamado por Deus, o questionamento de Moisés é: Senhor, o que eu vou dizer para esse povo?
Porque eu vou chegar lá e dizer: o Deus dos nossos pais me enviou para libertar vocês. Eles vão dizer: que Deus é esse? Então Deus diz: diga que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó enviou você. Diga que o eu sou enviou você. E então o povo é retirado do Egito, e agora Deus vai dar o Pentateuco. Moisés vai registrar a história do povo de Deus, mostrando àquele povo como foi que o homem foi criado, como aconteceu a queda e como Deus decidiu, por livre graça, escolher um povo para si, chamando Abraão de uma terra pagã e fazendo promessas de dar a ele uma terra, um nome famoso e uma grande nação. Nação que estava sendo formada agora no deserto e estava recebendo do Senhor as leis no deserto. Paulo vai mostrar que lá nesse momento da história, no deserto, este povo experimentou bênçãos da parte do Senhor. Dê uma olhada dos versos 1 a 4. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram sob o mar. E aqui, 2 milagres. O mar se abriu, o povo passou a pés enxutos. O povo que caminhava no deserto contava com uma nuvem que os guiava, mas não somente isso, os protegia do sol. Graça de Deus, milagre da parte de Deus. Não ignorem, os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos eles passaram pelo mar, diz ele, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. E é interessante o comentário de Paulo, quando diz que o povo que passou a pés enxutos foi batizado. Não é o nosso ponto, mas é bom entender que não houve aqui imersão no batismo. A imersão aconteceu depois, certo? Quando o exército de Faraó veio e foi todo mergulhado no mar. Mas o povo de Deus passa e é batizado na nuvem e no mar com respeito a Moisés. E ele diz: todos eles comeram de um só manjar espiritual. Deus alimentou esse povo, pão caía do céu. E não só isso, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Lembra da história, o povo sedento, e Deus diz a Moisés que fira a rocha, e então sai água da rocha, e aquele povo mata a sua sede. O que Paulo está dizendo é que essa pedra seguiu o povo pelo deserto. E ele dá uma informação ainda mais maravilhosa, e a pedra era o próprio Cristo. Era Cristo que matava a sede destes nossos irmãos no deserto. Era Cristo que estava no meio do povo. Mas a despeito de todos os milagres, de todos os prodígios, de todas as maravilhas, veja o que acontece no verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse povo que via milagre quase que diariamente, pecou contra Deus, desconfiou do Senhor, transgrediu a lei, e muitos foram punidos, foram castigados pelo Senhor. Eles ficaram prostrados no deserto, diz o apóstolo Paulo. Ainda que tenham experimentado tantas bênçãos e milagres, isso não impediu que eles caíssem em idolatria. Não impediu que eles reclamassem e murmurassem o tempo todo contra Deus. Veja o que Paulo continua dizendo aí, do verso 6 em diante. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras,
como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Preste bem atenção no que Paulo está fazendo aqui. Quando ele fala da idolatria desse povo no deserto, a primeira coisa que vem à sua mente é o bezerro de ouro. Mas Paulo não menciona o bezerro de ouro. Ele não diz: não vos façais idólatras, porque o povo se prostrou diante do bezerro de ouro. Ele diz: o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Paulo fala de uma idolatria que está no coração. Paulo fala da satisfação, do prazer, da alegria aqui dentro, procurada nas coisas deste mundo. Lembra da murmuração? Olha, esse Moisés subiu e nós não sabemos mais quando ele volta. Nós precisamos de algo para ir à frente de nós, e aí eles mandam procurar fazer o bezerro. Eles pedem o bezerro. Mas a idolatria está na busca das coisas deste mundo, na imoralidade que eles praticavam. E se você lembrar, na igreja de Corinto, Paulo acabou de falar no capítulo 5 que havia entre eles imoralidade. Havia um jovem se deitando com a esposa do seu pai. Mais à frente, Paulo vai falar da ceia do Senhor. Este povo que deveria se ajuntar em comunhão para celebrar a obra de Cristo, iam comer e beber. E é por isso que Paulo fala: vocês não têm casa para comer e beber, porque tem muita gente se embriagando. Isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Os coríntios estavam repetindo os mesmos problemas que você via lá no deserto. Então pense como uma mensagem dessa chega aos ouvidos dos coríntios, porque em seu orgulho, muitos deles ostentavam os seus dons, achando-se melhores do que os outros. E a igreja era de fato uma igreja cheia de dons. Paulo chegou a dar graças por isso, mas eles mudaram o propósito dos dons, e em vez de edificar a igreja, eles queriam trazer glória para si mesmos. Eles se viam como muito espirituais, e Paulo está dizendo: o fato de vocês se verem como espirituais não significa que vocês de fato o são. O fato de vocês verem milagres acontecendo não significa que vocês estejam vivendo em santidade. Olhe para Israel. Não houve um povo que teve tantos milagres como Israel, e ainda assim Deus matou grande parte deles. O ponto de Paulo é muito simples: experiências espirituais não irão necessariamente livrar você de pecar. E é isso que Paulo vai demonstrar, porque a consequência desse modo de vida foi ter a mão do Senhor pesando sobre eles. De novo, verso 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então Paulo está mostrando: olha, o povo de Deus viu muitos milagres, muitas bênçãos, e este povo não se satisfez em Deus. Esse povo, alimentado pelo Senhor, murmurava contra ele. Esse povo se fez imoral, esse povo se fez idólatra. Cuidado, coríntios, é a mensagem de Paulo, porque o Deus que não tolerou o pecado de Israel não irá tolerar o seu pecado. E essa mensagem é urgente também para você, porque além de afirmar o que aconteceu aos israelitas e narrar a história, ele diz: tudo isso foi escrito para exemplo nosso. Deus fez registrar estas histórias para que o seu povo entenda que pecado é algo
com que nós não podemos brincar. É para a advertência dos coríntios, é para a advertência de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo ensinar aqui é que o Deus que não tolerou o pecado no passado, continua sendo intolerante contra o pecado. Não adianta ficar dizendo nós somos espirituais, nós estamos vendo prodígios, nossa igreja é vibrante, vivendo em pecado. E imagine uma igreja cheia de pecados. Eu já citei aqui o jovem que se deitava com a esposa do pai, mas Paulo já falou de litígio, Paulo já falou das dissensões, das facções dos partidos ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Deus continua punindo os pecados, e você precisa ter isso em mente. Paulo vai dar um exemplo de que Deus continua agindo dessa maneira mais à frente no capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, dizendo: olha, há muitos que estão fracos, há muitos doentes, há muitos que já morreram pela participação indigna na mesa do Senhor. Para aquele pessoal que diz assim, o Deus do Antigo Testamento ele era mais duro, o Deus do Novo Testamento é mais gracioso. Paulo está dizendo, o Deus do Novo Testamento está tirando a vida de alguns da igreja por causa de pecado. Deus é o mesmo. Deus continua intolerante contra o pecado. As palavras de Paulo, então, nesse texto, fazem coro com aquilo que ele escreveu também aos Romanos. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. No verso 11, ele mais uma vez repete: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo convoca os coríntios a uma vida de santidade. Ele já disse: eu esmurro meu corpo. Eu esmurro meu corpo a fim de não ser desqualificado. Vocês olhem para o passado, olhem para o que está registrado nas Escrituras, a fim de ter plena convicção sobre o modo como Deus trata o pecado. Deus deu a você a palavra para que você aprenda sobre o que é ser santo e como um Deus santo não tolera o pecado. Aquilo que está nas Escrituras é para a sua advertência, é para o seu ensino, é para que você saiba que Deus não brinca com as transgressões do seu povo. Um dos grandes problemas de muitos cristãos é que eles acham que Deus mudou a forma de tratar com o pecado. Há muitos que têm essa ideia que eu acabei de citar aqui agora. Não, antigamente era mais complicado, a gente pecava e Deus matava na hora. Não é mais assim. Cuidado. A igreja de Corinto estava experimentando isso. Em Atos, Ananias e Safira experimentaram isso. Pecado é algo sério. Deus é completamente santo. A prova da sua santidade está no fato de Ele ter enviado seu Filho e punido o seu Filho por causa das transgressões e dos pecados. Como é que você vai tolerar ou transigir com o pecado? Alguns vão dizer: a gente está no tempo da graça, o tempo da lei era mais difícil, Deus era mais duro. Esse é um engano, e o texto está mostrando isso. Entendendo corretamente como é que Deus lidou e lida com o pecado, você precisa se esforçar para ter uma vida de santidade diante dele, porque Deus não tratará a sua vida de forma diferente do que Ele tratou os israelitas. Esforce-se
para conhecer então a revelação de Deus. Se tudo o que foi escrito para o seu ensino foi escrito, você precisa manter essa palavra no seu coração, como o salmista ordena, para não pecar contra o Senhor. Você precisa conhecer as Escrituras. Há muitos crentes que não conhecem as histórias bíblicas, não sabem histórias simples, que toda criança que está na escola dominical já sabe. Eles estudam sobre várias coisas, sabem sobre vários assuntos, mas eles não sabem como é que Deus lida com o pecado. E esse é um grande erro. Aquilo que foi escrito para a sua advertência. Então, você evita o pecado conhecendo aquilo que diz a Escritura e considerando o que dizem as Escrituras. Paulo fala um pouco mais. Você lida com o pecado abandonando a autoconfiança. Para evitar o pecado, é preciso abandonar a autoconfiança. Veja o versículo 12, o que Paulo vai dizer. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Como eu já mencionei, um dos grandes problemas com os coríntios era que havia orgulho por conta dos seus dons. Um grupo se achava muito espiritual. E Paulo já disse que não se pode confiar nestas experiências, porque Israel era muito espiritual. O povo de Israel viu muitos milagres. E então, depois que Paulo exortou os coríntios a considerarem o exemplo do passado, é como se ele estivesse dizendo: olha, a situação de vocês não é diferente de Israel. A semelhança de vocês, Israel também teve prodígios e milagres, mas Deus não se agradou da maioria deles. Então, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não ache que a sua situação é melhor do que a situação dos israelitas. Com isso, Paulo está dizendo: vocês não podem se ensoberbecer. Vocês não podem achar que vocês estão acima dos outros, se vangloriando da sua situação, esquecendo que vocês são tão fracos quanto os israelitas. E a prova disso é que muitos da igreja de Corinto caíram em práticas vergonhosas, que eu já disse que Paulo repreendeu nessa carta. E a igreja sabia. A igreja sabia que um moço se deitava com a esposa do seu pai e não fazia nada. A igreja sabia que os irmãos levavam uns aos outros diante do tribunal secular e não fazia nada. A igreja se dividia e ainda assim eles se vangloriavam, dizendo: a nossa igreja é muito espiritual. Divisões, orgulho, falta de amor, tudo que está sendo combatido por Paulo e continuará sendo combatido até o final da carta. E é uma ironia, porque ao mesmo tempo em que eles se achavam muito espirituais, eles davam lugar ao pecado e viviam uma vida dissoluta. Você percebe isso muitas vezes nos nossos dias. Ao mesmo tempo que você tem pessoas pretensamente tendo experiências extraordinárias, dando cheque sem fundo. Cheque não agora, né? Agora é outro tipo de golpe. Quase ninguém usa cheque, mas dá calote do mesmo jeito. Maus funcionários, péssimos pais, esposas insubmissas, maridos negligentes, mas da igreja, espirituais. Nada novo debaixo do sol. É contra isso que Paulo está advertindo. O que se pode perceber aqui é que os coríntios se inflamavam de orgulho em virtude dos dons que possuíam. E Paulo os adverte a tomar cuidado com isso.
porque eles estavam começando a se achar muito autoconfiantes. Eu tenho dons, eu sou espiritual. Note que Paulo vai dizer: aquele que pensa estar em pé. Tem muita gente que cita esse versículo dizendo: aquele que está em pé, veja que não caia. Paulo está dizendo: aquele que pensa, aquele que se engana sobre a sua situação, porque muitos poderiam ter a falsa impressão da sua situação espiritual. Eu estou vendo milagres, eu estou vendo prodígios acontecendo, eu estou no meio do movimento, o que vai acontecer comigo? Falsa impressão. Mesmo não estando tão firmes na fé, eles se enganavam, achando que eles estavam muito sólidos, e com isso caíam. Cuidado, aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Pense então como se viam os israelitas, diante de tantas experiências miraculosas. E nós temos a falsa impressão de que uma pessoa que já viu muitas coisas acontecendo não iria cair em transgressões. Tem muitos crentes que acham isso. Olha, a nossa igreja deveria ter mais milagres como no tempo dos apóstolos, seria uma igreja mais vibrante. Pois Paulo está olhando para uma igreja que está vendo um monte de milagre e dizendo: cuidado, vocês estão pecando, vocês estão em transgressão. Olhe para a história, isso já aconteceu. Os israelitas tiveram experiências, pecaram e foram punidos. Porque ver milagres não leva ninguém a ser santo. Senão a oração de Jesus seria outra. A oração de Jesus seria: Senhor, faça milagres para santificar a sua igreja. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas tem um monte de gente andando atrás de experiências, que se não forem entendidas e colocadas no lugar correto, podem dar até a impressão de que uns são mais crentes do que o outro. Não se engane quanto ao seu estado. Não ache porque por ter bastante tempo na fé, por ter sido criado num lar cristão, por conhecer muito bem como a igreja funciona, que você está imune ao pecado. Não, nasci na igreja, meu pai era presbítero, meu pai foi pastor, meu pai cantava na igreja, meu pai foi presidente da UCP, UPA, UMP e o PH. Nós somos presbiterianos aí de tradição. Cuidado com o pecado, porque ser presidente da UPH não confere a ninguém o título de santo. E muitos, porque estão há muito tempo vivendo a vida da igreja, acham que estão de fato imunes, e é por isso que julgam os outros. Porque fulano fez isso, como se eu nunca fosse capaz de fazer isso. Por vezes você pode assumir essa postura enganosa, confiando no quanto você conhece de doutrina e de fé, enganando-se sobre o seu verdadeiro estado espiritual, porque tem muita gente que está cheia de doutrina na cabeça, com uma vida muito longe do Senhor. O que é ainda pior, o que traz ainda mais condenação, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem muitos crentes que discorrem sobre a doutrina maravilhosamente e não aplicam isso na vida. Não faz diferença. Ah, porque o supralapsarianismo, porque o infralapsarianismo, porque os 5 pontos do calvinismo, porque as confissões e a confessionalidade e a vida acabada na miséria, no pecado.
pessoas que estão se enganando. Aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Não é porque você simplesmente vem à igreja que você está imune ao pecado. Não é porque dominicalmente você escuta pregações fiéis que você está imune ao pecado. Porque se você não coloca em prática o que você aprende, se você não vive em acordo com o Evangelho, como diz Tiago, você está se enganando a si mesmo. Você não pode ser um ouvinte da palavra. Você precisa ser um praticante. Precisa fazer diferença na sua vida, na sua luta contra o pecado. Então, para lidar com o pecado, você precisa abandonar a confiança em si mesmo. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia alertado o povo pelos lábios do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. E lá no contexto, esse texto tem a ver com a confiança que o povo teria nos homens em vez de Deus, mas também naqueles que confiavam em si mesmos, na força do seu próprio braço. Os coríntios deveriam então abandonar a autoconfiança, depositando toda a sua confiança no Senhor. E essa é a última atitude que Paulo coloca no texto, a fim de que você evite o pecado. É preciso confiar na fidelidade de Deus. Veja o verso de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, veja a progressão de Paulo. Considere as Escrituras, considere como Deus lidou com o pecado no passado. Não confie em vocês mesmos, não confie na sua capacidade, não confie no seu conhecimento, não confie no pretenso estado espiritual que você está. Olhe para Deus e confie na fidelidade do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo a estes irmãos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O que Paulo está expressando de forma simples é que nenhuma tentação é grande demais para qualquer crente que seja. O crente não pode se desculpar dizendo que sucumbiu à tentação porque era algo muito grande, porque ele não dava conta. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Sabe por quê? Paulo explica a razão: porque Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. O que Paulo está pontuando aqui é que para não pecar, os coríntios deveriam descansar na fidelidade daquele que estava sustentando a igreja. À medida em que eles abandonassem a autoconfiança e confiassem plenamente em Deus, é que eles experimentariam o livramento. Então não colava diante de Paulo essa ideia de: você sabe como é, né, Paulo? A carne é fraca. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É por isso que ele continua o seu argumento: pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. E isso quer dizer que quando os coríntios deixassem de confiar em si mesmos e confiassem em Deus, o livramento viria pela fidelidade do Deus que provê meios para você lutar contra o pecado. E apesar do texto não falar quais são estes meios que Deus
providencia, olhando para a Escritura, para o todo da Escritura, é possível deduzir que Paulo está falando aqui dos meios de graça, daquilo que Deus deu à sua igreja: palavra, oração, comunhão dos santos, sacramentos. Deus cercou você de bênçãos para fortalecer você na luta contra o pecado. Além disso, a fidelidade de Deus se expressa no envio do seu único filho para livrá-lo do pecado, e do envio do Espírito Santo, que agora ilumina, consola, fortalece. Tudo isso Deus deu ao seu povo. Tudo isso Deus deu aos coríntios. Paulo, desde o início da carta, está louvando a Deus. Volte lá, por tudo aquilo que os coríntios tinham da parte de Deus. Capítulo 1, verso 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. E Paulo está repetindo lá no capítulo 10, Deus é fiel. Ele não permite que vocês sejam tentados além das forças, pelo contrário, Ele provê livramento. Está aqui, tudo o que Deus deu para a sua vida e para a sua piedade. Então quando você peca porque você quer pecar, não é porque foi muito grande, não foi além da sua força, foi porque você não quis usar os meios que Deus deu para que você evite o pecado. Então quando os coríntios percebessem que em Deus e não na sua própria força é que eles encontrariam força para lutar contra o pecado, eles conseguiriam vencer a tentação, eles conseguiriam rejeitar o pecado, a semelhança daquilo que Jeremias também disse no Antigo Testamento: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Diante de tudo isso, irmãos, fica muito claro: não existe desculpa para o seu pecado. Ninguém diante de Deus vai poder apresentar desculpas dizendo: Senhor, não tinha condição. Qualquer resposta será a mesma: não vos sobreveio tentação que não seja humana. Mas tem muito crente racionalizando o pecado, tentando arrumar uma justificativa para aquilo que ele faz de errado. Eu adulterei porque a minha esposa, ela está em falta comigo. Eu adulterei porque o meu marido não me dá a atenção que eu preciso. Não, você adulterou porque você quis. Porque você quis satisfazer o desejo do seu coração. Não, foi impossível de resistir, eu sou homem. Que homem que conseguiria resistir? Na Bíblia há alguns. E se tudo que foi escrito para o seu ensino, aprenda com eles. Aprenda, por exemplo, com José, que diante da tentação correu, lembrando que ele não poderia pecar contra Deus e contra Potifar. Ele precisava amar a Deus e ao próximo. Ah, mas eu estava muito carente, porque eu não estava recebendo do meu marido a atenção. Não há desculpas.
não vos sobreveio tentação que não seja humana. Ou alguém que desviou dinheiro lá no seu trabalho, falou assim: é porque a minha família estava passando dificuldades, a gente estava num período muito difícil da vida, não dava para não fazer isso, estava ali, a oportunidade surgiu. Não há desculpa. Mas muitos crentes querem relativizar o pecado, arrumar justificativas. E o que Paulo está dizendo: Deus providencia meios para você se livrar da tentação. Procure irmãos para conversar. E é preciso procurar mesmo. Porque muitas vezes crentes estão com lutas e os seus irmãos não sabem, porque eles não abrem a boca para dizer. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar líderes da igreja e dizer: eu estou com essa luta, eu preciso de ajuda. Porque depois que sucumbir e cair, não vai dizer: ah, mas eu não fui ajudado. Peça ajuda. Deus deu a você um corpo, irmãos, para que mutuamente a carga seja levada e aliviada. Deus deu a você escritura. Guarde a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Não se afaste da igreja. Participe dos sacramentos. Porque quando você peca porque você quer e porque não procura os meios que Deus deu para fortalecer a sua vida. E isso acontece muitas vezes, porque no fundo você não confia na fidelidade de Deus. Você não confia que os meios que Deus deu a você irão funcionar. Você acaba buscando outros meios. Como eu disse pela manhã, você tenta reanimar o seu coração com conselhos mundanos, com coisas deste mundo para encher o coração. Volte os seus olhos para a fidelidade de Deus. E quando você desconfiar da fidelidade de Deus, olhe para a cruz de Cristo. Deus enviou o seu Filho e cravou os seus pecados na cruz de Jesus Cristo. Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Você nunca poderá dizer: eu não dou conta. Mas reconheça as suas limitações. E com limitação, eu estou dizendo a fraqueza que é inerente a todo pecador. Porque quando você não reconhece isso, você tenta lutar sozinho, você tenta caminhar sozinho, e você acaba muitas vezes sucumbindo. Confie a sua vida inteiramente ao Senhor, porque nele, firmado nele, é que você se manterá fiel. A honra, então, de você permanecer fiel, também é dele. Não é aquela vanglória de: eu estou há tantos anos no Evangelho, eu tenho um pedigree presbiteriano. Deus está sustentando a sua vida. Se você está até então andando nos caminhos do Senhor, dê glória a Ele, porque a Ele pertence honra, glória e louvor. Como é que você tem lidado com o pecado? O texto traz instruções preciosas sobre como você evita o pecado. Você considera o que dizem as Escrituras. A palavra de Deus precisa estar guardada no seu coração. É preciso mantê-la no coração. Sobretudo, é preciso lembrar constantemente da obra de Cristo, porque essa é a maior evidência
de que Deus não transige com o pecado. Deus não poupou o seu próprio Filho por causa dos pecados do seu povo. Se os seus pecados foram punidos em Cristo Jesus, você agora pode, no poder do Espírito Santo, evitá-los, porque a morte de Cristo libertou você do pecado. Você também não está mais debaixo da condenação da lei. Você está debaixo da graça de Deus. Abandone a autoconfiança. Se você conseguisse lidar com o pecado por conta própria, Jesus não precisaria morrer na cruz do Calvário. Seria uma tolice Deus se fazer homem e morrer por pessoas que têm plena condição de sozinhos lutar contra o pecado. Mas Deus sabe e conhece a nossa estrutura, diz o salmista, e sabe que somos pó. Quando você tira os olhos de Cristo e confia na sua própria força, você está insultando o seu Salvador. Por isso, em vez disso, confie na fidelidade de Deus. Se Ele cumpriu a promessa de enviar seu Filho para nele punir os pecados do povo, Ele certamente cumprirá a promessa de terminar, completar a boa obra que foi começada em você. Você muitas vezes peca contra o Senhor por não atentar às atitudes expostas por Paulo. Então não seja como os coríntios. Deixe de lado a soberba espiritual. Olhe para a Escritura. Confie no Deus que é fiel, a fim de viver uma vida santa, evitando pecar contra aquele que deu o Filho bendito para a salvação de pecadores, a fim de transformá-los dia a dia e apresentá-los santos no dia final. Que Deus nos ajude e nos fortaleça